Muito bem, tá começando mais um Estúdio Play e hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios Cleiton Carvalho. E aí, Cleiton, tudo bem com você, cara? Tudo bem, Robert, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês e com o público aí que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo no nosso programa. Bacana. Hoje a gente conversa a respeito de Deus, a respeito de teologia, a respeito de apologética, é isso mesmo? É isso aí, vamos... Que é a defesa da fé. Exatamente, vamos falar um pouco aí sobre a defesa da fé, a fé que tem sido atingida tanto aí nos dias atuais, né, com tantas coisas, e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a fé aí. Muito bem, mas antes disso eu gostaria que você conhecesse um pouquinho a respeito de quem é Cleiton Carvalho e, para tanto, nada mais, nada menos, Cleiton Carvalho para se apresentar. Fala um pouquinho sobre você, meu irmão. Legal, eu sou o Cleiton Carvalho, né? Eu sou o esposo da Carolina, o pai do Thomas, da Valentina. Eu congrego na Comunidade Cristã Genuína, na Avenida Guapira 903, ali pertinho do Tucuruvi. E eu tô já no Evangelho há uns 13 anos, mais ou menos, né? Servindo ao Senhor. E, Cleitão, como é que você se denomina religiosamente? Se é crente, se é cristão, se é evangélico? Explica pra gente qual que é a diferença. Legal, é um ponto interessante isso, porque a gente ouve muito falar que eu sou crente e tal. Eu me denomino cristão pelo seguinte motivo. Eu entendo que crente é todo aquele que tem uma fé. Ou seja, eu posso chamar um ateu de crente porque ele tem a fé dele, a crença dele que Deus não existe, mas ele tem essa crença. O cristão, na minha visão, é aquele que entende que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que ele veio, que ele sofreu, que ele morreu, mas que principalmente ele ressuscitou e é o nosso Senhor e Salvador. Então, cristão, se eu pudesse resumir, é aquele que tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Tá certo. Ô Cleiton, e o que é fé pra você? Fé é além de apenas dizer, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Fé para mim é o alicerce da vida do cristão. O cristão sem fé, ele não chega a lugar algum, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que nele creem, que testifiquem isso, né? Certo. E como é que você abraçou, no caso, essa fé? Isso foi interessante, foi através de um convite de um amigo meu, que nós crescemos juntos. Na ocasião era católico e ele foi apresentar a filha dele na igreja evangélica, porque na igreja evangélica nós não batizamos, né? Nós apenas apresentamos. E ele me convidou para ir, eu fui sem pretensão nenhuma, assim, na época eu tinha o cabelo comprido, trança rasteira, tal. Era do reggae, do rap, exatamente. Isso aí. Era uma outra pegada. E aí eu cheguei, sentei lá no último banco da igreja e o pastor me chamou, o alemão, mas pra mim ele tava falando com outra pessoa. E aí ele me apontou e falou, é com você mesmo, vem aqui na frente. Eu já levantei falando, dependendo do que esse pastor falar, ele vai ouvir. Cheguei lá na frente, ele falou assim, olha, eu vejo uma cruz de morte em cima da sua cabeça, mas o Senhor está dizendo que Ele está te dando livramento, você crê? Eu falei, amém. E fui embora nesse dia, no domingo. Na segunda-feira era o dia que eu ia ver o resultado de um concurso que eu tinha prestado da Polícia Militar. E para passar no concurso eu tinha que ter feito 202 pontos, eu tinha feito 322. Então, ou seja, mais de 100 pontos do que eu precisava. Eu estava certo que já tinha passado. E eu fui ver o resultado e quando eu olhei na relação estava inapto. Eu falei, mas como assim? Estranho. Mais de 100 pontos e eu não passei, né? Fiquei uma meia hora ali indignado e saí dali, atravessei a avenida e eu senti algo falando comigo. Esse é o livramento que eu tô te dando, não é isso que eu tenho pra você. E aí, mas até então eu não sabia o que era. E aí você lembrou daquilo que o pastor havia falado? Exatamente, foi um dia anterior, mas eu não sabia o que era o Espírito Santo, Jesus, eu não tinha esse entendimento. Fazia a menor ideia. Não tinha a menor ideia. E aí eu fui embora no metrô pensando nisso e aí eu falei, eu quero conhecer mais desse Deus, porque eu tô há tantos anos na igreja católica, mas eu nunca tive uma experiência como essa, né? Então eu quero conhecer um pouco mais desse Deus e foi aí que eu comecei a caminhar, ir mais pro culto ali, estar mais assíduo nos cultos e tô aí até hoje para a misericórdia do Senhor. Excelente, é isso aí. Tô trocando ideia então com Cleiton Carvalho, falando a respeito da fé, a respeito de Deus, a respeito da sua crença de uma maneira geral. Só que agora eu quero apresentar para vocês o nosso bloco musical, Ana Paula Schur, e ela vai cantar a música Pai Nosso. Ana Paula Schur para vocês.
nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Sensacional, pessoal. Vocês acabaram de ouvir Ana Paula Schur com a música Pai Nosso. Agora a gente volta aqui para o nosso bloco teológico. A gente está trocando uma ideia sensacional também com Cleiton Carvalho. Legal. É isso aí. Tô conhecendo hoje Cleiton Carvalho, mas muito gente boa, estudante de teologia e tá esclarecendo muita coisa aqui pra gente. Cleiton, fala pra gente, cara, quem é Jesus pra você? Legal. Jesus, além de dizer que ele é o meu Senhor, nós temos que entender o que é por ser o meu Senhor, né? E ter o Senhor Jesus como Salvador é como se eu entregasse uma procuração na mão dele e dissesse assim: agora o Senhor conduz a minha vida. Agora não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Não são as minhas vontades, mas aquilo que o Senhor tem para mim. Porque se eu falar que eu tenho Jesus como Senhor, mas eu continuar fazendo tudo que eu quero, será que realmente Ele é Senhor sobre a minha vida? Entendi. Como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você tá em paz, então você tá tranquilo, né? Graças a Deus. É isso aí. Cara, como cristão a gente segue a Bíblia. A Bíblia é digna de confiança, na sua opinião? Sim. Eu acredito que totalmente digna de confiança. Acredito que não existe contradição bíblica, desde que você analise o contexto histórico, que você analise a cronologia, o histórico, vamos dizer, cultural ali, qual que era a cultura da época, porque se nós pegarmos apenas um texto e tirá-lo do contexto, a gente leva esse versículo para onde a gente quiser, né? Então a gente tem que analisar a Bíblia no contexto histórico. Se você pegar a história da Bíblia, você vai ver quantos manuscritos tem, quantas cópias tem, o tempo, o lapso temporal de quando foi escrito o original para a cópia mais antiga que nós temos, que é muito reduzido, a questão dos autores, a questão dos 3 continentes que foi escrito, é sensacional. Legal. Para as pessoas que não conhecem, você falou dos autores, né? Às vezes as pessoas que nos assistem não sabem por quantos autores, o tempo. Você pode falar um pouco a respeito dessa questão? Posso, vamos lá. Foi escrito... Quem foi, quem eram esses autores? É interessante quando a gente estuda isso, porque a gente vê que foram por mais de 40 autores
E são autores diversos, não era uma classe específica. Então a gente tem pescador, a gente tem juiz, a gente tem toda uma gama ali de pessoas que foram envolvidas, inseridas nesse trabalho da escrita. Porque, embora a Bíblia foi escrita pela mão do homem, por homens, ela foi inspirada por Deus. O que nós não podemos confundir é a inspiração. Então eu entendo que o que está ali foi inspirado por Deus para estar ali, né? Entendi. E como um livro tão antigo, que foi escrito há tantos anos atrás, há muitos anos, na verdade, né? Como essa Bíblia, esse livro, pode mudar a vida das pessoas? Isso é interessante, porque se nós pegarmos a Bíblia e apenas tê-la como um livro de leitura, ela não vai surtir efeito. Mas se nós pegarmos esse livro, lermos esse livro e nos esforçarmos em colocar aquilo que o Senhor está nos ensinando em prática, é onde esse livro muda as vidas. E eu posso dizer por mim, eu sou um homem antes da Bíblia e sou um homem depois. Houve um divisor de águas totalmente transformado pela palavra de Deus. Exatamente, totalmente em mudança constante, né? Excelente, esse é o Cleiton Carvalho e agora a gente vai para o nosso bloco musical. A gente ouve agora Ana Paula Schur com a música Eu Me Rendo. Sensacional, Ana Paula Schur para vocês. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Sensacional, a gente acaba de ouvir a música Eu Me Rendo, nessa voz tão bela da Ana Paula Schur. E agora a gente volta aqui com o nosso bloco teológico, conversando com Cleiton Carvalho. Cleiton, uma curiosidade, cara. Qual é a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento? Tem ligação de fato? Tem um link? Eles se conversam? Como é que é? Explica essa questão pra gente. Legal. Só para ficar assim mais fácil, mais claro, o Antigo Testamento ele foi escrito originalmente no hebraico e o Novo Testamento no grego. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos muitas profecias
que elas vão se cumprir no Novo Testamento. Então, quando nós fazemos um link do Antigo, nós vemos o cumprimento de muitas coisas que estão ali no Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento nos aponta para o Messias, que está relatado ali, que está descrito no Novo Testamento, que é o nosso Senhor Jesus. Certo. Falando sobre Jesus, desde a época da minha avó, dos meus pais, a gente ouve falar a respeito da volta de Jesus. É verdade. E aí, Cleitão, ele vem mesmo, cara? A gente pode esperar? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ô, glória. Ele vem sim. E isso é uma questão interessante, porque quando a gente vai evangelizar, às vezes, as pessoas, elas falam assim, eu ouço isso há tanto tempo e Jesus não voltou até hoje. Ou você vai falar com um jovem, né? Alguém assim, ele vai falar, mas eu sou muito novo para ir para a igreja ainda, tem muito tempo. E o que eu acho interessante é que quando nós lemos na passagem onde Jesus está na cruz, haviam 2 ladrões e um deles reconhece o Senhor Jesus como o Messias e diz, olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aquele homem não sabia qual seria o fim dele. Ele não teve uma outra oportunidade. E aí talvez você que está nos assistindo, você talvez tenha esse tipo de pensamento. Mas eu sou muito novo, eu ouço isso há tanto tempo e Jesus não voltou. Mas pode ser que através desse trabalho, é a oportunidade que o Senhor está te dando de ter um encontro real com Ele. Porque talvez amanhã para você pode ser tarde demais. Muito bem, tome uma decisão então. O tempo é hoje, né? Não, hoje. Cleitão? Isso aí. Cara, deixe uma mensagem final, então, para as pessoas que estão nos assistindo aqui no nosso Legal. canal. Eu vou deixar os Salmos de número 19, versículo 1, que diz assim, Hashamayim mesaprin kevud el. Os céus anunciam ou manifestam a glória de Deus. E por que eu acho interessante esse versículo? Porque a gente às vezes ouve assim, o universo é tão grande, o universo é tão complexo e só existe vida aqui na Terra. Mas aí a pergunta que se faz é, o universo é grande comparado ao quê? O universo é complexo comparado ao quê? E aí eu te pergunto, para um Deus que é todo poderoso, qual a diferença de criar um planeta ou uma estrela e criar 100? Então o universo é complexo quando ele é medido por nós, mas quando ele é comparado com o Senhor, ele é muito simples, ele não é nada, porque ele foi criado por aquele que é todo poderoso. E talvez a sua situação hoje esteja de uma forma que não tem solução, mas eu quero te apresentar esse Senhor, esse Deus que não é criatura, mas é criador, que pode ir aonde você não pode ir, que pode fazer o que você não pode fazer e que a voz dele chega aonde a sua não chega. Muito bem, é isso aí. Estúdio Play aqui para vocês, Cleiton Carvalho. Cara, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra te receber aqui no nosso programa. Que isso, eu que agradeço e conte sempre comigo aí quando precisar. Estamos aí para falar um pouco de teologia, para aprender um pouco das coisas do Senhor. É isso aí, espero que Deus tenha falado e com certeza falou ao seu coração. E não se esqueça, tome uma decisão. Jesus está por vir, tá não, Cleitão? Está por vir. Os sinais estão se cumprindo. É isso aí. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos por aqui, ficando por aqui. Cleiton Carvalho, Amém. Estúdio Play.